Vanguarda Comunidade. Olá, muito bom dia. Está no ar o Vanguarda Comunidade, direto do estúdio da Rede Vanguarda em Taubaté. Você deve ter acabado de acordar ou ainda está acordando. Sabe me dizer com o que você sonhou essa noite? É o sonho, é o assunto do Vanguarda Comunidade de hoje e a nossa conversa é com o psicólogo Leandro Ferrari de Taubaté. Ele utiliza a interpretação dos sonhos no trabalho terapêutico. Primeiro, Leandro, muito bom dia, muito obrigada pela sua presença aqui no Comunidade. Bom dia, Michele. Leandro, para a gente falar de sonhos, né, sonhos, é um assunto muito curioso, né? Todo mundo tem curiosidade até porque todo mundo sempre tem um sonho para contar. Leandro, fala pra gente o que é o sonho, né? Da onde que ele vem? Verdade, é um assunto curioso, até porque todo mundo sonha, né, Michele? Então é um assunto muito pertinente na vida do dia a dia das pessoas, né? Então, antes de começar falando dos sonhos, eu acho importante falar sobre a terapia, tá? O que leva a pessoa a procurar a terapia, né? Para a gente entrar no sonho. Então, assim, o importante de entender é que quando a pessoa vai procurar uma terapia, ela busca alguma ajuda, uma orientação para o problema que ela está vivendo no momento, né? E esse problema que ela está vivendo, a gente vai tentar organizar de uma forma objetiva. Essa é a parte objetiva do cliente, como ele vai estar lidando para organizar isso que fez ela procurar o consultório. Tá? Então essa é a parte consciente dela, né? É a parte objetiva. E os sonhos, como a gente sabe que muitas das nossas atitudes, manifestações, muito da maneira que eu ajo, muitas vezes é inconsciente, o sonho vem como uma ferramenta que me auxilia a ter um entendimento maior sobre esse cliente. Né? E ainda sobre a sua terapia, antes da gente entrar efetivamente na questão do sonho, você, toda consulta, você trabalha um determinado sonho? Como que funciona? Tem clientes que levam muitos sonhos, né? Quando ele leva muitos sonhos para conversar, para elaborar na sessão, a gente pede para ele escolher alguns. Mas tem cliente que tem dificuldade de lembrar do sonho. Então, assim, a gente usa sempre como uma ferramenta importante o sonho, tá? Auxilia muito a gente entender o histórico desse cliente. E você falou uma questão, todo mundo sonha. Mas a gente ouve muita gente falar, eu não sonho. Isso significa o quê? Que a pessoa não lembra com o que sonhou, né? Porque todo mundo realmente sonha. Todo mundo sonha, Michele. Existem pesquisas que mostram que a média do sonho é de 4 a 5 sonhos por noite, né? Então todo mundo sonha. Acontece isso que a gente acabou de falar. Uns lembram mais, levam um monte de sonhos, um grande número de sonhos para a terapia, o que é muito importante que você tem acesso, né? O inconsciente, eu costumo dizer que é como um porão, tá? Uma caixinha escura que tem muitas coisas guardadas, que a gente tem que acessar esse porão. E essa ferramenta é o sonho. O sonho vem, então, do nosso inconsciente. Vem do nosso inconsciente. Vem do inconsciente, que é esse porão. Então você acessa através do simbolismo dos sonhos. Então é muito, muito importante, é um aspecto, uma ferramenta muito utilizada na linha junguiana, que é a linha que eu sigo. Você segue a linha junguiana, como você citou, né? Tem a freudiana que a gente fala, é isso? Qual que é a diferença? A freudiana, a psicanálise, né? Que o Freud... Em alguns momentos a freudiana lida com os sonhos também. Sim, sim. Mas a diferença do sonho é que o Freud dizia, seu sonho com, por exemplo, com branco, o símbolo quer dizer, na verdade, preto, tá? É o oposto do que eu sonhei, tá? Para o Jung, não, tá? O que eu sonhei é o que eu tenho que lidar, tá? É o que eu tenho que fazer consciência através daquele símbolo. Então, eu entendo o símbolo como aquele símbolo mesmo, eu não vejo como... essa diferença. Pro Freud queria dizer um outro aspecto, né? E pro Jung não, o simbolismo é aquele. E vamos só dar um exemplo, até para quem está em casa ficar mais fácil de entender, sabe, Leandro? É a questão da terapia. Você falou que a pessoa chega para você e apresenta um problema, né? Então, que é a parte objetiva da vida dela. Então, vamos supor, ela está passando por uma dificuldade no relacionamento, ou terminou um relacionamento, ela chega com esse problema. E como que você interpreta esses sonhos que ela tem? Às vezes ela sonha, por exemplo, com uma coisa que não tem nada a ver, com uma mesa, com um cachorro. E como que você lida com um sonho determinado que ela teve e esse problema que ela está passando? Tá, então,
eu amplio o que eu estou vendo então partindo daquele pressuposto, tá? Então é além do que o cliente está trazendo. A parte objetiva é essa: terminou um namoro, está sofrendo pelo namoro, por amor, tá? Então eu vou trabalhar isso, organizar isso na vida da pessoa, que é o problema que ela me trouxe. Mas ela me trazendo sonhos também, eu vou ter um acesso maior sobre o histórico dela. Tá? E nem sempre o sonho tem relação com aquele problema que ela está te levando, é isso? Não, nem sempre, né? Por exemplo, um exemplo rapidamente é assim, uma cliente leva um sonho leva uma situação que ela foi demitida de 3 empregos, tá? Daí você vai olhar, vai trabalhar essa parte objetiva, que ela perdeu o emprego pela 3ª vez, essa dificuldade de lidar com o patrão, mas me traz um sonho em compensação que me dá um acesso de eu entender como que ela lidava com o pai, tá? Como que aparece o pai na vida dela, como que é o histórico dessa pessoa. Daí eu entendo que ela teve um pai autoritário, por exemplo, tá? Um pai que não deixava ela ser ela, então ela tem essa dificuldade. Tá? De lidar com a situação e vai refletir no emprego. Então, se eu lidar só com essa parte objetiva, eu não vou entender completamente. Então, vai se repetir as atitudes. Então, eu entendo o quê? Que já vem de infância. E o sonho me ajuda, me auxilia muito para entender isso. Então, o problema, na verdade, é com o pai, com a figura com o pai, que era muito autoritário. Daí eu vou entender o porquê que se repetiu. É que por meio dos sonhos você acaba descobrindo a pessoa e ela também, né, ajudando essa pessoa a se descobrir, a entender melhor e entender por que ela talvez esteja passando por aquele problema ou como superar aquele problema. Né? Daí eu passo a ser sujeito da minha vida e não sou vítima. Porque eu sou vítima. Meu primeiro patrão fez aquilo, o segundo patrão agiu daquela maneira, o terceiro era um carrasco. Enfim, vários aspectos. Daí eu vou entender que o que pega mesmo é com ela. Tá? É mal elaborado isso com o pai dela. Tá? Então está inconsciente, está nesse porão que eu gosto de dar como exemplo. Então eu vou entender. E a partir do momento que ela é sujeita, como você falou, ela pode mudar esse destino de realmente de ser demitida do emprego. Ela fez consciência. Né? Ela conseguiu entender o porquê que ela passa por isso. Porque se ela não entender, vai se repetir. Não adianta, vai trocar esse emprego, vai partir para outro, e assim vai. Então ela tem que entender, se conscientizar que vai além. Tá? Então você já está dizendo que os sonhos, né, as mensagens dos nossos sonhos, realmente o sonho nosso ele pode mudar o nosso destino, por exemplo. Com certeza, como as experiências no dia a dia, que eu reflito com ela, penso, faço essa reflexão sobre as experiências. O sonho é a mesma coisa, tá? Só que as experiências do dia a dia é o consciente e as experiências da noite, o sonho, é o inconsciente se comunicando. Tá certo, Leandro, vou pedir licença para você rapidinho, a gente vai por um rápido intervalo, a gente volta para falar sobre sonhos e tem muita curiosidade ainda, não saia daí.